Alguns fracassos na vida são inevitáveis. É impossível viver sem falhar em alguma coisa. A menos que você viva de forma tão cautelosa que pode, na verdade, não ter vivido. J.K. Rowling. Oi, eu sou a Glau e hoje vamos abordar um tema que paralisa muitas pessoas: o medo de errar. Vamos explorar as principais razões que nos fazem temer tanto fracasso e eu vou te mostrar como superar isso. Afinal, se você se tornar escravo desse medo, poderá perder oportunidades de aprender coisas novas, crescer na carreira e até mesmo conhecer pessoas interessantes. Vamos começar falando sobre riscos, porque o principal motivo pelo qual as pessoas têm medo de falhar é porque há incertezas sobre o que pode acontecer caso ela age de determinada forma. Se você não tem certeza de que alguma coisa vai dar certo, então o medo da probabilidade de algo dar errado te trava. Porém, como diz aquele velho ditado, quem não arrisca, não petisca. E é verdade, a maioria das pessoas que são muito bem-sucedidas são aquelas que em algum ponto da sua carreira tiveram que se arriscar. Inclusive, essa característica de tomar riscos é essencial para empreendedores. Em geral, a maior parte das vezes, nós não tememos o resultado negativo que a nossa falha causará ali naquela situação. A gente teme, na verdade, os sentimentos que a gente associou àquela falha em si. Ou seja, às vezes, a consequência da nossa falha é menor do que o medo que a gente tem efetivamente de falhar. Mas de onde vem esse medo? Esse medo, ele é associado ao que as outras pessoas vão pensar, ao julgamento, à visão que elas vão ter de nós. E o interessante é que pesquisadores americanos descobriram através de imagens do cérebro que a rejeição social e a dor física ativam as mesmas áreas do nosso cérebro. Ou seja, é como se a gente percebesse uma rejeição, como se a gente tivesse tomado um soco. Dói. Agora vamos ao que interessa: como vencer esse medo. Como esse medo está dentro da nossa mente, a notícia boa é que a solução também está. Então, com simples mudanças de chaves na nossa cabeça, você consegue afastar esse temor e se destravar quando ele aparecer. A primeira chave que a gente tem que virar é entender que erros fazem parte da vida. Na verdade, toda a nossa sociedade foi montada em cima de falhas, principalmente do que a gente ia aprendendo a partir de cada falha. Pessoas tentando, dando errado, tentando novamente, de novo, de outra forma, até encontrar uma solução e aprendendo milhares de jeitos daquilo que não funciona. Inclusive, tem uma frase icônica de Thomas Edison, inventor da lâmpada, que ao falhar 10.000 vezes, disse: "Eu não falhei 10.000 vezes, eu descobri 10.000 jeitos que não funcionam." Percebe a mudança de perspectiva? Nossos avanços em tecnologia, na engenharia, na medicina, inclusive a invenção da penicilina, que foi o primeiro antibiótico descoberto, foi fruto de um erro. E esse erro literalmente salvou milhares de vidas. Qualquer risco que você assume possui uma chance de fracasso. Não há como garantir que tudo sairá conforme planejado. Embora seja possível reduzir as chances de erro, não há garantias absolutas. Contudo, é justamente nesse risco que reside a oportunidade de sucesso. É importante aceitar que cometer erros é uma parte natural da vida. E um grande problema que costuma vir junto de brinde às pessoas que têm medo de errar é que geralmente elas são procrastinadoras. Justamente porque falar que você não errou porque não fez ainda é melhor do que falar que você falhou. Dale Carnegie, em seu livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, sugere que tratemos situações assim da seguinte maneira. Primeiro, pergunte a si mesmo: qual é a pior coisa que poderá me acontecer? Segundo, prepare-se para aceitar o pior se for preciso. E terceiro, depois, calmamente, procure melhorar a situação partindo do pior. A verdade é que a probabilidade do pior acontecer é muito pequena. Ela vive mais na nossa cabeça do que no mundo real. Então a dica aqui é: deixe claro na sua mente quais os riscos que você está correndo caso você falhe. Porque normalmente, quando você nomeia os possíveis problemas, percebe que eles não são tão assustadores assim quanto dentro da sua cabeça. Outra dica é: quando perceber que você está evitando demais uma tarefa, se pergunte: por que eu estou fazendo isso? Por exemplo, eu enrolei demais para começar a gravar vídeos aqui pro canal, porque isso me trazia um medo terrível de não dar certo. Então o que eu fiz? Eu pintei paredes, organizei quartinhos, montei armários na casa dos meus pais, limpei gavetas. Tudo isso porque eu não queria fazer o que precisava ser feito: os vídeos. Isso se chama procrastinação produtiva. Você está sendo produtivo e está realmente resolvendo problemas, e isso faz com que seu cérebro fique satisfeito porque você está sendo útil, mas no fundo, você está evitando aquela tarefa que você sabe que você tem que fazer. Você tem que pensar qual o sentimento que aquela tarefa te traz, de qual emoção
que talvez você esteja tentando escapar. Isso é autoconhecimento e nós vamos falar muito sobre isso aqui no canal. E por último, quando você se deparar com alguma tarefa que te dispare esse gatilho do medo de errar, medo de falhar, se pergunte: qual é a minha oportunidade de crescimento aqui? O que eu posso aprender nesse momento? Porque quanto mais a gente teme alguma coisa, mais a gente tende a evitar aquela coisa. Por exemplo, quanto mais a gente se expõe ao nosso medo, mais a nossa zona de conforto aumenta, até que a gente consiga realmente vencer esse medo. E uma observação importante: há pessoas que, quando falham, acham que ela é o fracasso, que ela não faz nada certo. E a gente sabe que isso não é verdade. Isso é comum porque as pessoas são extremamente autocríticas. Pela minha experiência pessoal, são pessoas que perdoam com facilidade o erro dos outros, porém, os seus mesmos erros, elas não perdoam. E isso vai crescendo, vai corroendo a mente até explodir e não aguentar mais. Então, outra dica que eu dou é: sejam gentis com vocês mesmos. Tenham compaixão e perdoem os seus erros. Quando a gente se abre para a possibilidade que às vezes as coisas simplesmente não vão dar certo e tá tudo bem, toda aquela nuvem negra, pesada, que estava em volta daquela situação, ela se desfaz. Tudo bem está errado, mas o que eu aprendi aqui? E a dica final é: corram riscos. Pratique tentar e se perdoe se der errado, porque vai dar várias vezes. E tá tudo bem, não se preocupe. Exercite o pensamento que o seu valor não tá no que você errou ali, e sim em quem você é, no que você faz. E um erro é só um erro. Pode ter consequências? Sim, mas normalmente elas são muito menores do que a gente pressente. Então se arrisque naquelas coisas que vão te levar para mais próximo de onde você quer chegar. Porque se der certo, você vai estar mais perto dos seus objetivos. E se der errado, você vai saber o que não deve fazer da próxima vez. Você aprende. E lembre-se, o medo você criou dentro da sua cabeça. E a solução também está aí, dentro da cabeça. E uma última coisa: só erra quem faz. E só quem faz tem resultados. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal e obrigada por assistir até aqui. Até a próxima!